Ui, ainda bem, tinha acabado de trocar essa janela, hein? Ah, trabalheira. Ai, entrar na velocidade da luz e voltar no tempo. Impedir uma explosão é cansativo, hein? Fazer um café, né? Nossa. E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, esse aqui é o Comics and Code, e bom, esse aqui é o vídeo que eu quero fazer aí sobre o famigerado, sobre o tão esperado The Flash, né? Que estreou aí no dia 15 de junho, eu assisti no dia 16 de junho, assisti ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 17, e bom, vou falar aí o que eu achei do filme, minhas opiniões gerais, o que eu acho que são os pontos positivos e negativos do filme, e eu trouxe também aqui um quadrinho que é o ponto de ignição, né? O Flashpoint, tão famoso aí, eu acho que é o quadrinho do Flash que eu mais mencionei aqui no canal até hoje, para fazer alguns comparativos dele com o filme, porque o filme adapta bastante essa história, não ao pé da letra, obviamente, mas ele adapta bem essa história aqui, tá? Então, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, esse vídeo vai estar lotado de spoilers, então eu vou falar sobre tudo do filme aqui. Eu já coloquei aqui no título do vídeo, na descrição e na thumb, né, mas já tô avisando aqui que vai ter bastante spoilers, tá? Ah, antes de começar, eu não vou fazer recomendações de quadrinhos aqui, embora eu vou mencionar Flashpoint. Eu gravei na semana passada um vídeo sobre o final da série The Flash, vou deixar aqui a descrição do link, porque além de falar do final da série, eu também faço uma recomendação de todas as últimas HQs lançadas pela Panini desde dezembro de 2022 até hoje do Flash, tá? Então os quadrinhos recentes, o arco que está tendo de histórias no momento e coisas do tipo. Então se você quiser conferir as últimas histórias do Flash, é só assistir esse vídeo aqui. Bom, vamos lá então sobre o filme. Minha opinião geral sobre o filme. Gostei do filme? Não gostei? Gostei do filme, gostei bastante. Eu amei o filme, achei ele perfeito? Não achei. O filme tem muito problema mesmo. Alguns problemas de roteiro, muitos e muitos problemas técnicos, que eu acho que é o que mais me incomodou nesse filme. Mas assim, vamos falar sobre o que eu gostei. Primeiro de tudo, Mulher Maravilha apareceu. Brincadeira, né? Mas eu gostei muito da aparição dela, eu fiquei bem surpreso. Não pelo fato dela ter aparecido em si, mas o fato de que a Liga da Justiça existe e eles estão tratando a Liga da Justiça como atuante no mundo. Então ela existe no mundo. O Superman do Henry Cavill, a gente não vê ele exatamente, mas a gente vê ele numa notícia de TV. Então o Superman está no lugar do mundo, a Mulher Maravilha apareceu para ajudar, eles falam Liga da Justiça aqui, Liga da Justiça ali, então quer dizer, a Liga da Justiça está existente nesse universo. Isso eu achei bem legal, para dar aquela sensação de que, beleza, aquela Liga que a gente assistiu lá em 2017, que embora não seja a minha versão favorita do Joss Whedon, aquela Liga ela se formou e ela está existindo até hoje, ela está atuando aí no mundo, beleza? Então isso eu achei muito legal. O Flash foi tratado como lixeiro da Liga, eu achei isso muito massa, porque isso aconteceu com o Wally West quando ele assumiu o manto, e também nos 952 a gente vê o Barry sendo tratado como lixeiro da Liga quando tem as batalhas e coisas do tipo, né? Ele é o cara que limpa tudo, ele é o cara que arruma as bagunças, tudo, eu achei isso muito legal, tá? Então isso é muito bacana. E no começo ali do filme, o Batman do Ben Affleck, eu achei que tá bem legal. Eu achei que ele faz algumas coisas meio super-humanas, vamos dizer assim, mas a sequência em si me animou bastante. E vamos lá, uma coisa que eu gostei bastante foi o próprio Flash. O Ezra Miller tá atuando muito bem ali como Flash. Eu achei que ele ficou muito bom no papel, tá? Sabemos aí de todos os problemas e polêmicas envolvendo o Ezra Miller, tudo que ele causou ali de problemas no Havaí, tudo mais, né? Então assim, espero que ele responda pelos crimes dele, que ele se trate agora que ele tá com problemas psicológicos, mas assim, o papel dele aqui como na interpretação do Barry Allen foi muito bom, eu acho que ficou excepcional o trabalho dele aqui, tá? E, bom, pontos positivos do filme. O próprio Ezra Miller, eu gostei muito. A gente sabe que tem dois Flashes no filme, né? Isso pelos trailers. Então, assim, a interação entre os dois Flashes está muito boa, tá muito legal mesmo. É uma coisa que eu gostei bastante. A interação do Flash com a mãe dele tá muito boa. Já é muito emocionante na série. Eu achei que aqui no filme também foi bastante emocionante, principalmente no final ali. Uma cena mais emotiva com a mãe dele, né? E, cara, outro ponto positivo, a maneira que eles lidaram com a viagem no tempo eu achei muito boa, eu achei muito disruptiva até a ideia, né, porque a maioria dos filmes de viagem no tempo é o quê? Você volta a um certo ponto do tempo, ou você vai ter aquela viagem no tempo. Inclusive, pessoal, eu quero fazer um vídeo sobre isso, tá? Já tô reunindo material para fazer um vídeo sobre diferentes tipos de conceitos de viagem no tempo utilizado em filmes e seriados, coisas do tipo, que eu amo viagem no tempo, mas vamos lá. Ou é aquela viagem que você volta num certo ponto, altera alguma coisa, e a partir dali você vai ter uma nova linha do tempo, você vai ter uma nova história, ou então que você não pode mudar nada. Aqui é um pouquinho diferente, você pode mudar as coisas,
mas quando você muda, você vai mudar para trás e para frente no tempo, o que eles chamam então de intersecções inevitáveis, que é exatamente aquele ponto fixo que a gente tem no seriado do Flash. Basicamente são eventos cronológicos que acontecem que quando você altera, você tem uma alteração geral ali na história e em todo aquele universo, não só a partir daquele ponto para frente, mas também daquele ponto para trás. E é exatamente isso que o Michael Keaton, né, o Batman do Michael Keaton, explica ali pros Barrys, tá? Outro ponto muito bom do filme, o Michael Keaton como Batman tá excelente, tá excepcional, eu gostei demais do Batman dele. Eu não sou um fã do Batman do Michael Keaton, tá? Não me matem, mas eu não cresci assistindo os filmes do Michael Keaton, eu cresci muito mais vendo os filmes do Bale, né, do Christian Bale e do Christopher Nolan do que do Michael Keaton. Então eu não faço parte daquela geração que cresceu com o Michael Keaton. Eu consigo entender até que aquela geração vai ter muito mais apelo emocional ao ver ele em tela do que eu tive, mas eu já gostei muito, e principalmente o tema dele é sensacional, pô. I'm Batman. O tema ali da época lá com o Tim Burton, né, cara, não tem o que falar, muito bom. Então assim, a interação do Barry com o Barry mais novo, vamos falar dele. Não gostei dele até certo ponto do filme, porque no começo ele é muito... ele é jovem, ele é muito explosivo, ele é muito expressivo, ele fica... ele vê um negócio muito foda e ele quer gritar o tempo todo. E eu até entendo você querer gritar quando você vê o Batmóvel e tal, sabe? Ganhou super velocidade, eu ia querer gritar também. Só que o tempo todo tudo impressiona ele, sabe? Porra, tudo impressiona o cara, ele grita o tempo todo, é piada atrás de piada, ele não consegue levar nada a sério. Eu acho que ele vira um personagem muito legal a partir do momento que ele toma consciência de quão séria é aquela situação, que é lá mais pro final do filme. Daí sim eu acho que ele é um personagem legal que mostra a ingenuidade dele, a falta de experiência, a falta de conhecimento dos poderes, de como que as coisas funcionam em relação à versão mais velha dele. Mas o fato dele ser chato pra caramba, dele ser um pé no saco no filme, é muito legal pra mostrar pro protagonista, né, que é o Barry mais velho. Puta merda, eu era desse jeito, eu era esse cara irritante, chato, né? E isso faz com que a interação entre esses dois personagens seja muito legal, tá? Pelo menos pra mim, foi uma coisa que eu gostei bastante. A interação do Barry com a mãe dele é muito legal, como eu já comentei também, né? A interação dele com o Michael Keaton. Eu gostei muito da Supergirl da Sasha Calle, eu gostei demais dela. Eu acho que as motivações... Vamos falar de motivações, né? Eu gosto da motivação de todos os personagens, eu acho que todas elas são convincentes e fazem sentido pra mim. Então, assim, a Sasha Calle, eu acho que ela foi mal aproveitada. Eu queria que ela tivesse mais cenas de diálogos, de interações, tá? Porque, assim, em relação à ação do filme, eu acho que ela tá boa. Eu acho que em relação, pelo menos, a Supergirl tá ótima. E respeitaram a história da Supergirl, né? Ela é a Kara Zor-El, ela foi enviada ali pra proteger o primo dela, o Kal-El. E ela chega na Terra e descobre que ela não consegue encontrar ele nessa nova realidade, né, que foi criada. Mas a história dela foi bem respeitada, sabe? Bem legal. A invasão do Zod ali foi uma coisa meio usada só mais como escanteio mesmo pra gente ter toda a trama da viagem no tempo, mas é legal. Eu gostei deles terem explicado onde que estava o Barry durante a invasão lá em 2013, né, que a gente viu no Homem de Aço, onde que estava o Barry nessa situação, então foi muito legal terem mostrado isso. Gostei do fato ali de como que eles estão tratando essa questão da viagem no tempo, não só para contar a história do filme, mas também como para contar a origem do Barry. Ele não é um filme de origem, mas você acaba tendo a origem do personagem contada de uma maneira muito legal. Achei uma sacada muito interessante. Não é um filme de origem do Flash, mas a origem dele tá ali no meio. Então, cara, isso eu achei bastante legal. Agora eu vou falar dos pontos negativos do filme, que é o que é uma coisa que impacta o filme, né? Os efeitos especiais eu acho que são principais, a parte técnica do filme, a parte visual é muito impactada. Os efeitos estão realmente muito ruins, com muita cara de coisa não finalizada, de coisa inacabada, sabe? Momentos ali que a internet tá zoando pesado, falando que é gráfico de PlayStation 2 e de fato tá parecendo gráfico de videogame. Muitas cenas que o Barry tá contracenando com ele mesmo, assim, os dois em tela, e você vê que um deles é só um boneco de computação gráfica zoado, que você vê que o olho dele nem se mexe direito, você vê que é um bonecão de computação gráfica, sabe? Não é aquela coisa que é imperceptível, não, você vê. E é aquela coisa, o CGI, ele não é a coisa mais importante em um filme. A história, pelo menos pra mim, ela é muito mais importante. Porém, o CGI, como a gente tá falando de uma mídia que é tipo um filme, que tem a história sendo contada, tem o storytelling do filme, o CGI ele faz parte de como você conta essa história. Se o CGI for ruim a ponto de tirar a tua imersão do filme, então ele tá impactando na história também, pelo menos na minha visão. Porque se a gente for falar que é só a história que importa, a gente não precisaria ter um filme, a gente poderia ter um livro, a gente poderia ter um quadrinho. Não precisaria de todo esse trabalho de pós-produção do filme, de criar cenário, de criar efeitos visuais, criar um monte de coisa.
Então o CGI ele é importante nesses filmes, não é a coisa mais importante, inclusive a gente sabe que tá tendo uma leva de filmes aí com qualidade bem duvidosa de computação gráfica por conta de excesso de trabalho, carga de trabalho muito grande por parte dos estúdios em cima dos trabalhadores lá que trabalham com os efeitos especiais, mas nesse caso aqui, pelo menos ele tirou a minha imersão em algumas vezes, tá? O efeito especial tá realmente muito ruim, muito fraco, muito inacabado. A cena lá com os bebês, que ele vai tirar um bebê do micro-ondas, tá muito mal feita. E agora vamos falar da viagem no tempo também, que vai entrar nessa questão da computação gráfica. Eu amei a ideia que eles criaram pra viagem no tempo, a maneira de representar ela, porém a execução eu achei ruim. Por quê? A ideia é, quando o Barry começa a correr demais, ele ultrapassa a velocidade da luz, o que é uma cena linda, eu achei linda essa cena que ele ultrapassa a velocidade da luz, mas aí ele entra numa cronoesfera, né? Meio que uma esfera ali feita de força de aceleração, e ele começa a ver ao redor dele todos os eventos cronológicos da linha do tempo. E ali ele consegue manipular esses eventos, ir pra trás ou pra frente. E é muito legal que ele vai correndo pra trás nesses eventos. É muito foda isso. E o que é tão legal nessa cena? Quando ele faz isso, ele vai vendo todos os pontos. Só que qual que é o problema? Tudo que é mostrado como na parte da linha do tempo é muito digital. A gente sabe que isso é feito de maneira digital, não tem como você fazer de maneira prática, mas tudo tem muita cara de digital. Inclusive isso eu acho que não é uma computação gráfica ruim, pelo que eu até vi uma entrevista do Andy Muschietti, que é o diretor do filme. Isso foi uma escolha criativa para mostrar como que seria a visão do Barry dentro dessa realidade distorcida, porque ali ele tem total liberdade criativa, né? A gente não tá mais falando da realidade, é uma coisa que ninguém sabe como que é, fica no imaginário do diretor em como que ele quer que seja representado a visão ali de como que seria a linha do tempo. Então a gente vê os personagens passando em tela assim na linha do tempo e eles são construções 3D, sabe? Eles parecem que são feitos de massinha mesmo. Isso é uma liberdade criativa que ele teve, é uma sacada inteligente até para você conseguir colocar o que quiser em tela e conseguir manipular, porque é tudo 100% digital, você vê que é um personagem que parece animação de jogo mesmo. Ali eles já saíram ali da questão do realismo e já foi completamente para animação, sabe? Então isso me agradou? Não me agradou, mas eu não acho que ficou exatamente ruim, tá? Porque a minha crítica à computação gráfica do filme são nas cenas mais simples, que é, por exemplo, dois Barrys interagindo. Você vê claramente o rosto dele feito de computação gráfica deslocado. Algumas cenas do Barry, tipo, que ele tá com o traje do Flash, você vê a cabeça dele meio flutuante, sabe? Esse tipo de computação gráfica não é liberdade criativa, isso é só computação gráfica ruim mesmo. Que eu não sei qual foi o problema do filme de relação à pós-produção. É um filme polêmico, né? Ele passou por diversos problemas e tal. Então, assim, me tira a imersão do filme, infelizmente, sabe? É uma coisa que realmente acaba pegando, mas não acho que isso impacta como um todo na história, porque como eu falei pra vocês, eu gostei demais da história. Eu não gosto do desfecho da história em relação ao antagonista, tá? Eu não gosto da resolução. Não existe uma batalha contra o Dark Flash, se é o que você está imaginando. Não tem uma batalha mega grande, mega de velocistas correndo, igual a gente vê no seriado, sabe? Aquelas cenas deles correndo. Não tem uma cena do Barry lutando contra o Dark Flash no final. Tem uma cena do Dark Flash dando porrada nele e acabou, sabe? Ele acaba matando a versão mais nova dele e ele desaparece. Mas você não tem uma batalha exatamente, você não tem um grande conflito. O grande conflito, que seria o clímax do filme, é a batalha contra o Zod, que eles ficam tentando voltar várias vezes e consertar ela. Essa é a grande batalha. A parte do Dark Flash, ela só serve como um pretexto para ele de fato voltar e desfazer tudo o que ele fez. Então eu acho isso um pouco ruim, mas se você for ver até mesmo os trailers nunca entregaram nada relacionado ao Dark Flash, ou também colocando o Dark Flash como um grande vilão do filme, sabe? Então beleza. Pelo menos os trailers não criaram essa expectativa. A gente teve essas expectativas por conta aí de... A gente sabia da aparição dele, a gente sabia que tinham bonecos já com o visual dele, mas não era um pretexto que já estava colocado. Dito isso, a história em si eu gostei demais. Eu acho que se fosse um quadrinho principalmente ia ser sensacional. Eu acho que a execução dessa história em alguns pontos é ruim por conta da parte técnica, porque atuações eu acho que foram muito boas, interpretações e tal. Eu acho que faltou a Sasha Calle, porque eu adorei a Supergirl dela, eu adorei mesmo, pra mim ela tá ótima, mas eu queria mais dela. E eu não queria mais dela de porrada, pá, pá, aquelas cenas dela lutando contra o Zod, que vira Mortal Kombat, vira Dragon Ball, igual a gente viu lá no Homem de Aço. Só que um pouco pior executado em relação ao Homem de Aço, né? O Homem de Aço é muito melhor executado essas batalhas. Mas assim, eu queria mais cenas dela conversando mesmo, dela falando sobre o lado kryptoniano dela aprendendo a querer salvar esse mundo, porque ela muda de ideia quando ela vê que o Barry ajuda ela. Ela até pergunta, por que você me ajudou, né, quando você viu que eu não era o Kal-El? Fala, porque você precisava de ajuda. Então assim, ela vê que tem esperança, até porque ela pergunta, né, da questão da esperança e tal. Então assim, cara...
eu queria mais dela, eu queria mais da interpretação dela, eu acho que deram um pouco de espaço pra ela no filme. Eu já sabia que ela e o Keaton, e o Batman do Michael Keaton morreriam, tá? Que eles seriam usados só como pretexto pro Barry desfazer tudo, porque isso é adaptado aqui do quadrinho Ponto de Ignição. E agora eu vou fazer alguns comparativos, tá? A motivação do Barry voltando no tempo, pra salvar a mãe dele, beleza? A gente tira totalmente daqui. A gente tem, então, o Barry tendo que recuperar os poderes dele. Aqui no quadrinho ele perde os poderes quando ele cria a realidade, a mãe dele não morreu, ele nunca foi atingido pelo raio e coisa do tipo. Aqui ele tá com os poderes, só que dele vai dar os poderes pra versão mais nova dele, e ele acaba sem querer sendo atingido também, e ele transfere os poderes pra versão mais nova, então ele tem que conseguir recuperar os poderes. Então o Andy Muschietti teve uma sacada genial pra explicar a origem do Barry, só que sem ser um filme de origem. Olha que foda, isso eu achei demais, essa sacada muito boa. Daí a gente tem ele tentando recuperar os poderes duas vezes, né? A primeira vez dá errado, ele quase morre eletrocutado, é uma cena que eu achei muito linda, inclusive, muito bonita. E depois a Supergirl leva ele pro meio das nuvens pra tomar outro raio. Aqui ele só reproduz um acidente duas vezes, então achei que isso foi sensacional, gostei bastante. E outra coisa que a gente pode fazer um paralelo aqui, né? Esse mundo que ele criou, ele acaba não sustentando, em algum ponto ele vai acabar desabando, que foi exatamente o que a gente viu no filme e nesse quadrinho aqui, que também é um dos motivos que ele vê que ele não pode viver nesse mundo que a mãe dele morreu. A morte dele é um ponto fixo ali, né? Ele é uma interseção inevitável. Então ele tem que voltar e impedir ele mesmo de salvar a mãe dele. Que eu acho que é o ponto dramático que mais pega no filme, porque, pô, imagina ele que passou por tudo isso, conseguiu salvar a mãe, conseguiu interagir com a mãe dele agora viva, tendo que voltar e desfazer isso, sabe? É bem pesado isso pro personagem, eu achei que ficou muito boa. A interpretação ali do Barry e da Nora Allen ficou sensacional, tá? E outra coisa também que agora eu posso, que a gente tem que é muito legal, que é o seguinte: quando o Barry mais novo vai entrar na velocidade na força de aceleração para voltar no tempo, o Barry vem atrás dele. E tem uma cena que é os dois na velocidade da luz, um correndo atrás do outro, que é igualzinho aqui no HQ, cara, é tirado da HQ. Uma cena que tá um Barry atrás do outro correndo no fluxo temporal, muito linda aquela cena. E assim, representação do multiverso tem nesse filme, tá? Lá no final vai ter uma referência à crise das Infinitas Terras de dois mundos se chocando, achei legal. Mas assim, a gente tem várias aparições, tá? Tem o Superman do George Reeves de 1951, no mesmo universo dele tem o Jay Garrick, interpretado pelo Ted Sears, né, que é o cara que fez o Jay Garrick / Zoom no seriado do Flash. Isso eu achei muito legal, só qual é o problema? Tudo 100% digital, é tudo cara digital, você vê que é completamente visual em computação gráfica. Nada ali foi feito com ator, eu acho. Superman do Nicolas Cage, totalmente digital também. Bonita a aparição dele, muito legal, assim. A cena que ele aparece eu achei foda, mas digital. A aparição do Superman do Christopher Reeve e da Supergirl, lá de 1984, que eu esqueci o nome dela agora, eu vou deixar aqui na tela, tá? Da atriz. E assim, também, computação gráfica pura, que eles colocaram lá pra fazer o fanservice. A parte do multiverso ali, todas as aparições são completamente digitais, então assim, eu queria ter ficado mais empolgado, tá? Com a cena do multiverso. Queria que ela tivesse me impactado mais, porque, pô, é o multiverso DC, cara. Eu amo o multiverso DC. E não me impactou pelo fato de ser 100% digital, e um digital que eu já sabia que ia ser digital, obviamente, mas, tipo assim, as cenas cósmicas são legais, mas a parte de mostrar as pessoas é mas tão digital, mas tão fake, que me tirou um pouco da experiência. Eu acabei não aproveitando tanto, sabe? Então as participações pra mim não foram tanta coisa assim. Eu gostei muito mais da participação do Ben Affleck e da Gal Gadot lá, como Mulher Maravilha e Batman, do que dessas participações do multiverso. Então eu acho que o multiverso foi um ponto fraco ali do filme, que eu acho que podia ter sido bem melhor aproveitado de diversas outras maneiras. Como eu falei pra vocês, a ideia de como eles quiseram mostrar isso é sensacional, a ideia dele correr naquela bolha temporal e ele ver tudo ali no tempo e isso começar a abrir rachaduras no multiverso. Foda. Legal, conceitualmente legal. A execução em si não achei que ficou tão legal. Mas isso aí também não é uma coisa que vai destruir o filme pra mim. Eu acho que a parte que mais me decepciona mesmo é ali o Dark Flash, né, a maneira que ele foi tratado. E, cara, piadas no filme. Tem piada o filme todo, tá? Não tem como fugir disso. O Barry mais novo, principalmente, é piada. Ele fica sério a partir de um ponto que eu acho legal, mas até lá eu acho que ele é um pé no saco. Mas não foi uma coisa também que, pra mim, atrapalhou na história, porque nos momentos que o filme tem que ser sério, ele consegue, pra mim, pelo menos, tá? Foi o que eu achei. Que foi aquela primeira cena que ele tá falando com o pai dele, quando ele descobre que a evidência não é suficiente pra livrar o pai dele da prisão, e é o motivo dele fazer a primeira viagem no tempo. Aquela cena é linda, pra mim, aquela cena é impecável. E, cara, assim, eu gostei da representação dos poderes dele, de distorcer tudo quando ele tá correndo. Aquilo é meio que pra gente ver a percepção do Flash quando ele tá correndo, né? Então isso eu gostei bastante também.
E visão geral assim sobre o filme, eu já fiz as comparações também, né, com o quadrinho. Visão geral sobre o filme, eu gostei muito. Eu não acho que ele é perfeito, acho que ele tem muitos problemas, eu acho que a parte visual dele, a parte técnica de efeitos especiais é muito ruim. Eu acho que teve muito problema na produção dele. Recomendo que veja no cinema? Não sei, se você for muito fã do Flash ou dos super-heróis, assim, ou da DC, eu recomendo que você veja pra tirar suas conclusões. Não é uma garantia que você vai gostar, tá? Mas eu só recomendo que você veja. Se você é meio indiferente em relação a isso, eu acho que não compensa você gastar o dinheiro e tempo indo no cinema. Depois eu recomendo que você veja no streaming depois, sabe? Um filme à tarde, assim, nessa sessão pipoca, assim, é legal, sabe? Um sábado à tarde, você fazer um chocolate quente, fazer um café e comer uma pipoquinha, tomar... É da hora. Mas, assim, no cinema, só se você for muito fã do Flash, muito fã da DC, ou dos super-heróis no geral, e quiser tirar a tua conclusão ali pra ter a experiência de ter visto no cinema. Senão, eu acho que não compensa. Bom, pessoal, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar do filme, eu gostei. Algumas coisas me decepcionaram, mas no geral, pra mim, ele foi positivo. Eu não gosto de ficar dando notas pros filmes, né, então eu não vou dar uma nota pra ele. Mas é isso aí que nós tivemos aí do Flash. Ah, mas e aí, entre esse e o Aranhaverso, que foram os dois filmes que eu fui ver no cinema, eu tenho até as fotos aqui, ó, eu, a minha noiva e meu irmão, tá? Cara, o Aranhaverso pra mim é disparadamente superior a esse filme, não tenho o que falar. Pra mim o Aranhaverso é aqui em cima e o Flash é aqui, ó. Mas assim, eu gostei do filme, tá? Então, na minha opinião, como um fã do Flash e da DC Comics no geral. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.